Olá para você que acompanha o canal Laboratório AD. Muito obrigado por estar aqui em mais um vídeo. Nesse novo contexto, nesse novo cenário que é o Laboratório AD Recebe. Hoje eu tenho a honra de receber aqui a professora Dalma Arruda. A professora Dalma Arruda é consultora educacional. Muito obrigado, professora. Fala um pouquinho para a gente sobre a sua experiência, o que você já trabalhou na educação à distância. Fala um pouquinho para a gente da sua bagagem aí nesses anos de educação, professora. Ok, boa tarde. A minha experiência é tanto de processos de autorização, né, reconhecimento, recredenciamento, autorização de cursos. Então, todo esse processo, desde a abertura de uma instituição até o reconhecimento dos seus atos, eu já trabalhei, né, equipes que acompanharam e nós conseguimos aí regulamentar várias instituições educacionais, seja no ensino presencial, seja no ensino EAD. Legal. Professor, eu vou começar então fazendo uma pergunta que é o seguinte. Quando a gente falando um pouquinho sobre o processo de credenciamento, o processo de autorização de curso, quando que uma instituição de ensino, ela sabe que ela está preparada para fazer uma solicitação de credenciamento, de autorização, quais são os elementos que precisam ter ali dentro dessa estrutura, na parte de documentação, como que a instituição se prepara para receber o MEC, professora? Ótimo. Veja bem, uma instituição ela está preparada para solicitar um credenciamento quando ela primeiro tem a visão sobre a legislação, sobre aquilo que existe como pré-requisito. E nessa questão da legislação, hoje nós trabalhamos com alguns aspectos que a instituição deve ter. Então, nós temos os aspectos ligados à estrutura física, né? Ela precisa pensar sobre quantidade de salas de aula, sobre biblioteca. Embora nós hoje estejamos falando em bibliotecas virtuais, existe o espaço, né, onde o aluno possa ser atendido, possa ter acesso à biblioteca, os espaços administrativos, os laboratórios. Então, a primeira questão é a estrutura física. Depois da estrutura física, nós temos a questão de um corpo docente qualificado, ou seja, são professores que estão aptos dentro daquela área de atuação e que têm a titulação exigida pelo Ministério da Educação. Depois disso, a instituição ela tem que pensar os cursos que ela pensou em ofertar, em que ela deseja ofertar, ela tem que ter preparado os projetos pedagógicos, e esses projetos pedagógicos, eles perpassam vários itens aí, que é desde definir os objetivos educacionais, a estrutura curricular, os métodos de ensino, né, as formas de avaliação. Depois disso, ela tem que pensar também nos documentos e registros, né, desde um contrato de aluguel ou a escritura do imóvel, toda a organização documental dessa IES. E o regulamento legal, que é a autorização de funcionamento, o registro junto aos órgãos competentes. Ela tendo esses dados todos, a gente pode iniciar o processo de credenciamento da IES. Legal. Professora, muda alguma coisa no que diz respeito a credenciamento EAD e credenciamento presencial? Ou é basicamente a mesma coisa? Eu falo mais na parte de documento. Tem muita mudança? Não é muito, mas existe sim, porque o diferencial é que no EAD haverá uma cobrança maior sobre a questão das plataformas que serão utilizadas, toda a questão de acessibilidade. Existe também no presencial, mas há uma questão, né, muito mais cuidadosa aí, porque já que nós estamos com o aluno à distância, então requer todo um cuidado de acessibilidade. Então, existe toda uma documentação voltada ao ensino EAD, a metodologia, a didática, até para que esse aluno não fique distante da instituição. Legal. Eu vou fazer uma pergunta agora, que é uma pergunta que a gente recebeu até aqui no nosso canal, e eu achei muito interessante, que a pessoa perguntou qual que é a diferença de você credenciar uma faculdade e credenciar um centro universitário. Existe muita diferença na estrutura? Tem elementos a mais que um centro universitário tem que ter, professora? Existe muita diferença, né? Uma faculdade ela é aberta a princípio com alguns cursos naquela área de atuação. E ela para por aí porque a gente trabalha então com a visão de ofertar esses cursos com qualidade, esses cursos estão na área de atuação, como um curso de engenharia, um curso de administração. Quando eu penso em ter um centro universitário, a primeira coisa que eu tenho que pensar é se eu atendo os pré-requisitos. Quais são os pré-requisitos? O primeiro deles é que nós tenhamos o conceito institucional, no mínimo, nota 4. Depois de ter esse conceito, nós temos que ter a visão da qualidade da instituição, então, a oferta de, no mínimo, 8 cursos dentro daquela faculdade que atendam esses pré-requisitos com boas notas.
Quando eu tenho isso, aí eu ainda tenho que apresentar, né, que eu tenho um corpo docente qualificado. Então, a gente sempre trabalha aí com a questão de 20% do corpo docente com carga horária integral, no mínimo. Aí nós temos que ter um terço do corpo docente com mestrado e doutorado. Temos que trabalhar também todo o processo de iniciação científica, pesquisa. Então, quando nós viramos centro universitário, a preocupação não é apenas com os cursos que eu tenho na área, nas graduações, é também com todo o processo de pesquisa e extensão. Legal, professora. Voltando então aqui às nossas perguntas, tem uma nomenclatura que a gente sempre vê o tempo todo, né, uma sigla, que é a questão das séries, né? O que é as séries, professor? E qual que é a função dela dentro do contexto da educação? A SERES, ela é a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. Cabe às SERES hoje emitir os pareceres para o processo de autorização, credenciamento, recredenciamento, ou seja, ela é a secretaria que está ligada a todo o processo de supervisão das instituições de educação superior. Então, toda vez que eu tenho eu abro um processo ali de credenciamento, de autorização, eu passo pelo crivo das séries. Passa. Né? Todas as vezes em que nós solicitamos uma autorização de credenciamento de instituição, autorização de abertura de cursos, reconhecimento, recredenciamento, todos esses documentos, todos esses processos passarão pelas séries. E essas séries, ela é um órgão que ela está em Brasília, professor? Ela está no Brasil inteiro? Ela é uma coisa regional? Não, na verdade, ela está dentro do Ministério da Educação e ela atende a todo o Brasil. Todo o Brasil, legal. Mais uma sigla aqui que é a questão do SISU, né? SISU, que a gente ouve bastante também falar. O que é o SISU, professor? Qual que é a importância do SISU? A partir da SISU que nós temos todos os planejamentos, as orientações de como os processos de formulação, implementação de política nacional de educação superior devem ser. Então, sai da SISU toda essa questão de ordenação e supervisão, né, de processos de implementação de instituições e de cursos. E a SISU também ainda é voltada junto ao FNDE, para falar sobre ampliação e acesso de permanência do aluno no ensino superior. Né? Ótimo, professora. Mais uma sigla aqui, então, que é CTAA, né? Geralmente, como tem dois As ali, as pessoas falam CTA, né? Mas CTAA. CTAA. O que é a CTA, professor? A CTA, ela é a Comissão de Acompanhamento de Avaliação. Cabe a CTA quando, seja por meio das séries ou pela própria instituição, abre-se uma diligência, né, algum processo não estava contento, houve alguma fase que deve ser analisada. Então, seja a instituição questionando, seja a comissão de avaliação questionando, essa diligência ela vai para a CTA. Ela é um órgão que foi criado para achar, né, onde está a verdade naquele processo, que tipo de ação pode ser tomada, se aquela avaliação ela pode ser refeita. Então, de repente, se a gente tem um processo avaliativo numa instituição de ensino e a instituição acha que aquele processo avaliativo não foi justo, não condiz com a realidade dela, que muitas vezes acontece isso. Isso, né? Acontece. Que a questão da avaliação em loco ela é muito subjetiva, né, professor? Isso. Então, se acontece um contexto desse, ou tanto da instituição não achar justa, ou do parecer ali geral não parecer justo, vai para esse órgão aí que ele que vai julgar. Exatamente. Né? Quando nós, digamos que, né, nós temos a nota hoje de 1 a 5 em cada um dos eixos, das dimensões, dos itens, e aí nós, digamos que nós tenhamos lá uma nota 2. E nós discordamos porque, é o que você falou, é subjetivo, e na verdade os avaliadores têm 2 ou 3 dias para ter uma noção de uma instituição inteira. Então, muitas vezes, aquela nota ela não reflete a realidade da instituição. Então, nós temos a condição hoje de abrir uma diligência, de ir para uma comissão competente, que é uma comissão técnica, que avalia aquilo que a gente traz como itens, traz como evidências de que aquela nota, para nós, não é condizente. E é essa comissão quem faz essa reavaliação. Legal. Eu sempre falo aqui, professora Dalma, no canal, para quando a gente está participando dessas visitas em loco, a instituição, os coordenadores, a gente está sempre perguntando para os avaliadores, está com dúvida em alguma coisa? Tem algum documento que você não achou?
Porque é como a senhora falou, às vezes a evidência, né, igual eles falam, o documento tá lá, só que às vezes tá numa pasta escondida, tá num documento escondido que eles não conseguem achar. Então, eu acho muito importante quando a gente tá tendo a visita em loco, a gente tá conversando o tempo todo ali com o avaliador, perguntar se ele tem alguma dúvida, se ele não achou algum documento, que eu já vi avaliação que colocou que não tinha um documento quando o documento estava ali, né? Isso. Mas por quê? Porque o avaliador não achou aquele documento ali e não perguntou também, né? Acontece muito disso, né? Muito. O que que acontece? São muitos documentos, né? E o que a gente sempre recomenda, na verdade, é que esses avaliadores, eles nos enviam essa agenda com bastante antecedência. É que a gente possa estruturar toda essa documentação conforme a agenda para que eles fiquem mais confortáveis para encontrar esses documentos. E como você falou, cada equipe, né, que vai para uma reunião, seja a equipe de professores, né, de corpo técnico administrativo, NDE, colegiado, CPA, multidisciplinar, cada uma dessas equipes sempre faça exatamente essas perguntas. Se está claro, se ainda precisa de algum mais documento que comprove, se existe alguma evidência que não ficou clara, até para que a gente depois não tenha que entrar com uma diligência, por quê? Entrar com uma diligência para nós é complicado em que aspecto? Demanda mais tempo, né? Então, vai para a CTAA, vai analisar, às vezes vai para o CNE, então isso às vezes vai demandar mais um ano e meio para que a gente tenha uma resposta e depois uma publicação. Então, a instituição ela sofre com essa demora. Então, quanto mais a gente puder, né, ser mais objetivos com eles, colocar esses documentos de forma mais viável, né, para a gente é um ganho de tempo. A senhora falou mais uma nomenclatura aí que é bem diferente aí, que é a questão da diligência, né? O que é uma diligência no Ministério da Educação? Uma diligência, vamos colocar aqui um exemplo, né? Tem uma avaliação que é sobre a infraestrutura. E quando eu falo de infraestrutura, a gente vai muito para a questão da acessibilidade, se tem piso tátil, né? Se nós temos alguns recursos, né, para aqueles que têm necessidade, se tem elevador ou rampa de acesso, né? As placas, né, em braille. Então, digamos que nós tínhamos tudo isso na instituição e lá no relatório foi dito, por exemplo, que nós não tínhamos, que a acessibilidade falhou em algum momento com aquele aluno. E aí nós temos que entrar, então, com um documento questionando aquela fala dos avaliadores e evidenciando de que aquela fala ela não condiz com a realidade que nós temos na instituição. Então, isso nós chamamos de diligência. É quando nós viemos a contradizer aquilo que foi postado em algum relatório. Senhora Dalma, muito obrigado por senhora ter participado com a gente desse canal, desse bate-papo, né, para esclarecer aqui alguns fatos para as pessoas que acompanham o canal, que são ali amantes da educação, né, tem muita gente que trabalha com essa parte da educação, mas tem muita gente que é curioso ali também nessa parte de educação. Muito obrigado pela vinda da senhora, espero que a senhora venha outras vezes aqui no nosso canal. Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal Laboratório EAD, espero que vocês tenham gostado, tenham achado o tema relevante. Não deixe de ativar o sininho para receber as notificações, curtam esse vídeo e compartilhem para o máximo de pessoas que vocês puderam. Muito obrigado e até a próxima.